Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor, eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje temos duas convidadas especiais, mas antes de apresentá-las, vamos falar do nosso patrocinador aí, o apoio, né, a Ortocrim, que está aí para garantir uma qualidade de sono, né, para os nossos dia a dia, os nossos treinos, né, Vonei? Você não anda dormindo bem não, né, Vonei? Não, eu tô dormindo bem demais. Não tá com colchãozinho. Eu tô achando que eu preciso de voltar a dormir mal, porque eu tô machucando muito, dormindo muito, eu vou ter que voltar a dormir mal. Tá contraindo... Eu tô machucando dormindo. Tá contraindo a panturrilha. Não, tá infelizmente dormindo. Eu comecei a machucar dormindo agora, porque eu não tô correndo. Não tem aqueles travesseiros que colocam no meio da panturrilha que ajuda... Mas quem sabe vai ser uma nova opção, né? Pode ser uma opção. Pois é, ué. Pra ver se melhora, né? Eu acho que você tá precisando... Acho que o caso melhor agora é trocar a panturrilha. Tentar arrumar outra perna, trocar de perna. Seu jeito. Tem até duas pernas aqui que não dá pra pegar, né? Estão andando rápido, né? Mas a gente fala... Então vamos lá, né? Estamos aqui hoje com Gabriela Chamas, 9ª colocada geral na maratona da New Balance, Porto Alegre, 2 horas e 47. Alessandra Diniz, 2 horas e 54. 10ª colocada geral. E só uma pergunta, vocês dormem bem? A Lelê dorme muito bem. Eu durmo muito bem. Tem um bom colchão? Tem um bom colchão. Dorme em média quantas horas? Em média, 8, de 7 a 8. Mas mais 8. Esse é um privilégio. E às vezes 9. Mas sono com qualidade profundo. Sono... A maioria tem exceção, né? Medidores, anel. Eu uso anel. Você usa o anel? Uso o anel. Então, minha média de sono é 7 a 8 horas. Entendi. Então, eu durmo muito bem, com qualidade boa de sono. Porque a gente sempre conversa de treinamento, mas a gente esquece que muitas vezes você joga o treinamento embora quando você não tem... É lógico que não é todo dia que você vai dormir bem, mas quando você não tem noites sucessivas boas de sono, isso com certeza prejudica sua recuperação, sua qualidade de sono. Sim. Né, Gabi? Você dorme bem? Eu durmo ok. Não vou dizer que nem bem como a Lelê, mas também não tão ruim assim, né? Eu durmo menos horas, geralmente eu fico ali entre 6:30 e 7. Eu tenho 2 filhos pequenos, então ainda tem essa rotinazinha, né, deles ali que às vezes acorda. Então, assim, é ok. Não tá ótimo, maravilhoso, não, mas tá bom. Eu acho que o que interessa também é a gente acordar, tá satisfeito, né? Tem gente que dorme 8, 9 horas qualidade desse e acorda descansado. E tem gente que dorme 6 horas e tá descansado, né? Mas vamos lá, né? Deixa começar a Gabi se apresentando, depois a Alessandra, né? Sim. Pode falar, Gabi. Vou passar meu currículo, então, de corredor aqui. Meu nome é Gabriela Chamas, eu tenho 40 anos, sou empresária. Sou casada, tenho 2 filhos pequenos, a Olivia que tem 6 e o Nicolas com 4 anos. Meu tempo de corrida, esse ano, no início do ano, eu completei 10 anos de HF. Então, acho que hoje, atualmente, eu devo ser uma das corredoras mais antigas, né, da equipe. Desde que eu comecei a correr, né, eu já me matriculei lá com vocês e nunca mais larguei. Tenho 8 maratonas no meu currículo. Comecei em 2017 em Chicago. E dessas 8 maratonas, 5 eu fiz abaixo de 3 horas. A primeira delas foi em 2023. Eu fui a 2ª melhor brasileira na maratona de Buenos Aires, com 2 horas e 55. Depois, em 2024, eu fui a primeira brasileira, né? A melhor brasileira na maratona de Nova York, com 2h57. Depois veio o Rio, em 2025, com o pelotão. Foi uma experiência sensacional, muito, muito legal. E no final do ano passado teve Berlim, com 2 horas e 53. E aí, esse ano, veio a cerejinha do bolo aí, a maratona da New Balance, onde eu consegui o sub 2,50, fechando em 2 horas e 47. Mas lembrar que a sua primeira maratona foi Chicago, 3 horas e 27, né? Isso é interessante a pessoal saber, né? Que não veio de graça, né? Então, Não. Em praticamente 9 anos, você saiu de 3,27 para 2,47. São quantos minutos aí? Eu sei que é bom de matemática. 50 minutos. São 40 minutos, né? 40 minutos, 47 para 27, 40 minutos. 40 minutos. 41 minutos, de 28 para 47. Isso. Então são... Ela tirou 41 minutos. 4 minutos por ano. 4 minutos por ano. Só que você tem que contar, depois pra frente ela vai contar,
Ela teve um gap nesses 10 anos, né? Ela acabou de falar que ela teve 2 filhos. Ela passou de 2019 até 22 sem correr, né, Gabi? Sem mas correr. Isso aí... treinando, mas sem participar de prova. Enfim, teve a pandemia também nisso tudo. Mas realmente, assim, Helena, a primeira maratona foi isso. Foi 3 horas. Meu objetivo era abaixo de 3:30. Qualquer número ali, né, no 5 por 1000 eu tava... super feliz. Então foi uma construção, uma evolução muito grande, né, nesses 10 anos. Então tem que voltar lá no que vem, no 10º ano, né? Vamos voltar, com certeza. Fazer esse ciclo aí, fechar bonitinho. Bacana. E aí, Lelê, e você? Então, eu também tenho um filho pequeno, né, assim, de 7 anos. Sou servidora pública, comecei a treinar. Eu já corria... Eu já corro tem uns 10 anos, mas sempre corri por lazer, para manter a forma, saúde. Não treinava, Não treinava. Eu comecei a treinar, eu tive Matheus em 2019. Meados de 2021, eu comecei a treinar. Mas eu treinava muito para corrida em trilha. Então, assim, era diferente do que eu faço hoje. Mas sempre tive vontade de fazer maratona. Então, em 2022, eu fiz minha primeira maratona em Porto Alegre. Então, tem 5 anos. Tem 5 anos que foi a minha primeira prova. Foi aquela do frio, né? Frio. Demais, Foi a prova que tava muito frio. Então, foi minha primeira prova. E, assim, fiz 3 horas e 18. Foi bem. Eu fiz um ciclo de 8 semanas. Eu fiz um ciclo curto. Eu treinava 3 vezes por semana. Então, assim... Eu vi que eu conseguia progredir muito rápido, mas eu sabia que meu corpo tinha que acompanhar. Então, enfim, eu fiz a minha primeira maratona em 2022. E aí, no final... E aí, já peguei o índice para Boston. E a segunda prova foi a de Boston em 2023. Sim. Mas no final do ano de 2022, eu tive uma lesão. Porque foi isso. Eu evoluía muito rápido... Mas meu corpo não estava acostumado com volume e intensidade. Então, eu tive uma lesão no final do ano. E aí, quando eu recuperei, comecei o ciclo de Boston também atrasada. E no final do ciclo de Boston, a lesão voltou. Porque eu recuperei, mas eu já entrei num ciclo de maratona. Então, assim, as 2 primeiras maratonas que eu fiz, que foi Porto Alegre e Boston, eu fiz a primeira, porque foi a primeira, e, né, a primeira experiência. E Boston, eu tava lesionada. Fiz 3 horas e 15. E aí eu falei, não, eu preciso de tempo não vou já marcar uma próxima maratona. Eu vou deixar meu corpo acostumar com esse volume, enfim. Aí a prova seguinte que eu fiz foi Rio, 2024. Eu iria fazer Porto Alegre, mas teve a enchente, né? E aí foi cancelada. E aí eu fiz o Rio, e foi meu primeiro ciclo de sub-3. Primeiro ciclo sub-3, mais insegura. Foi a primeira prova que eu fiz com pressão minha, né? De fazer um tempo. Então, assim, até larguei com o pelotão da HF. Mas por ser a primeira tentativa de sub-3, o Rio, uma prova mais difícil, eu tive dor de barriga perto do quilômetro 30. E perdi o pelotão e fiz 3 horas e 7, que foi um super tempo. Claro. Mas não consegui fazer, que foi a primeira tentativa de sub-3, não consegui fazer pro Rio de Janeiro. E aí, logo depois, aí foi quando eu entrei pra HF. Eu fiz o ciclo de Chicago, fiz a prova de Chicago, que foi um ciclo muito mais leve, porque eu já tinha feito um ciclo de sub-3, eu já estava acostumada, eu já tinha mais confiança, mas eu machuquei. Faltando 3 semanas para a prova, né, Vonei? Eu tive uma lesão séria no pé, e fui para a prova, enfim... Hoje não consigo voltar atrás, eu até assim, hoje eu me arrependo um pouco de ter feito a prova na situação que eu tava com muita dor, eu larguei a prova mancando, mas... Enfim, tá feita. E aí eu fiz 3 horas e 37, não lembro, porque eu quebrei meu pé no meio da prova. Eu senti muita dor, depois do quilômetro 18, eu sobrevivi até o final da prova. E assim, eu falo que foi uma decepção, né? Porque eu fiz um ciclo muito bom, mas eu aprendi muito. Eu falo que o sofrimento que eu vivi ali naquela prova, depois eu fui entender, né? Quando eu fui fazer minha prova seguinte, que foi Rio, 2025, que eu fiz, né, com Gabi, Alice, foi um ciclo maravilhoso, né Gabi? Leve, e a prova foi muito especial, por tudo,
porque eu falo que foi a melhor prova que eu fiz da vida. É muito emocionante correr com o pelotão lá no Rio e a força que a gente tem na prova. E aí eu levei muito do que eu sofri em Chicago. Então, assim, quando eu tive dificuldade na prova, eu lembrava do que eu passei em Chicago. Correr com o pelotão, o momento que eu tive um momento que eu saí do pelotão, que eu senti, o Thiagão me buscou, e depois o final era assim, os meninos, né, Gabi, eles davam muita força, e quilômetro a quilômetro, mais um, e venci, foi meu primeiro sub-3. Então foi uma prova muito especial e uma quebra de barreira ali, porque... a Gabi já tinha feito sub-13 e eu fui muito mais insegura, né, Gabi? E assim, só que depois que eu fiz... É engraçado que parece que... Você vira uma chave, né? Vira uma chave. E é isso, eu falo que as pessoas falam assim, ruim de cabeça, as pessoas não falam de mim, mas das outras pessoas... Você tem uma barreira, assim, você tem que quebrar essa barreira, é isso aí. Você fica bom de cabeça, porque você vai quebrando e você sabe... Que consegue. É isso aí. Até você quebrar. Sim. Só que é difícil a gente ter confiança pra fazer uma coisa que a gente nunca fez. Isso. Então, e foi especial pra mim, porque a prova de Chicago e tudo que eu vivi foi importante pra na hora da dificuldade eu falar, não, eu consigo, e essa dor aqui eu vou passar, porque eu já passei por dor pior, e as pessoas ali ao lado, ajudando, incentivando, porque numa hora dessa, um incentivo ali pra cabeça, que é o que comanda no final. Se você não tá com uma dor muito forte, se nada acontece fora do seu controle, é isso. Ainda mais pessoas próximas, né? Que são pessoas próximas e pessoas especiais, pessoas queridas. Faz muita diferença. E aí fiz o primeiro sub-3 lá no Rio. E a prova seguinte foi Buenos Aires. Que eu fiz 2h58. E foi uma prova que eu fiz... foi diferente do Rio. Esse ano foi o ano duro de Buenos Aires, no 58? Não, foi o ano anterior, né? Que tava calor em Buenos Aires. Não, a minha não foi. A minha foi 2025 tava bom o clima. Tava bom. Tava muito bom. E aí eu só tive quando eu tive dificuldade na prova de Buenos Aires, que foi depois do 35, tava com um vento contra muito forte. Isso. Eu tava sozinha, aí foi diferente do Rio. Mas eu lembrava muito, assim, Não, eu tô sozinha, mas aí eu lembrava do que eu tinha vivido no Rio, e tinha aquelas faixas assim, por sua família, por seus amigos, aí eu lembrava dos meninos no Rio incentivando, e lembrava do meu filho. Então, assim, eu venci sozinha, mas é porque eu já tinha tido uma experiência de sub-3. Então, assim, eu falei, não, meu pace subiu, mas depois eu retomei. Então, assim, é isso, final de maratona é isso, é você ali lutar por momentos ruins, e às vezes vai ter uma quebrazinha pequena, mas depois você conseguir recuperar e terminar a prova no tempo que você quer. E aí foi Buenos Aires 2h58 e agora Porto Alegre. E agora Porto Alegre, que foi 2h54, que também foi outra prova especial. Foi seu RP. Foi meu RP. Mas olha só, a gente comentando isso, você vê como que é importante a gente passar por momentos difíceis. Sim. E nos momentos difíceis é que a gente depois... Pelo mais, é ruim acontecer isso tudo. Sim. Mas quantas vezes você não teve momentos difíceis e que, né... Eles te fortalecem. É verdade, te fortalecem. Então, assim, se você não é exposto, se a gente não procurar... o desconforto... Você não vai ter progresso. Você vai ficar na zona confortável. Exatamente, né? Você não vai ter progresso. E eu lembro muitas vezes, Gabi, você naquela época de Nova York, você treinando, 9 horas da manhã você chegava lá e fazendo aqueles blocos de 4 quilômetros. Sozinha, já era outubro, né? E aqui já calor, úmido. E lá, e assim, você fala assim, não, tá bom, eu tô aqui. Então, com certeza, toda essa experiência... Né, esses ganchos que vai tendo, isso aí te fortalece. Você vai criando mais gavetas, porque naquela hora você vai lembrar daquilo que você já teve. Né? Então... Foi um ponto que eu comentei da outra vez que acho que eu vim aqui, mas é legal sempre reforçar. Toda vez que eu faço um treino que é muito difícil, eu saio assim. Na prova vai ser mais fácil. Aqui tá muito difícil, na prova vai ser mais fácil. E aí, lá na prova eu lembro disso. Eu falo assim, gente... Eu fiz um treino milhões de vezes mais difícil e eu dei conta. Então agora
eu vou dar conta também, claro, eu vou entregar. Claro. Então eu vou segurar aqui pra conseguir entregar o resultado que eu quero, isso aqui vai passar, né? Ter talvez a calma, a frieza ali, que é um pouco da maturidade, né, em prova te proporciona, que é calma, veio uma coisa ruim, calma, espera, isso vai passar. Isso. Né? Sim. É só uma coisa, né? O que eu aprendi muito em todos esses anos de maratona é que se a gente não entender que as chances das coisas darem erradas, quando eu falo são os externos, não aquilo, né? A gente querer controlar tudo, é muito maior do que dar certo. Né? Muito maior. Né? Então a gente tem que estar preparado. Esse esporte, né? A maratona, as corridas, a gente tem que ter isso no espírito, que a probabilidade de não dar da forma que você gostaria... Você planejou, né? Sim. Você planejou... É grande. É muito grande. É muito grande. E aí a forma que você vai lidar com isso vai falar muito de você, Muito do seu de resultado você. final. É isso. Vai falar muito do resultado final. Sim. E aí é uma coisa que eu até que perguntar para elas aqui agora, né? Assim, eu estava lá em Porto Alegre, os dias que antecederam a prova, foi um misto assim de insegurança, vamos falar assim, de dúvida. De dúvida em relação ao que a gente não pode controlar, do clima. Na quarta-feira tava chuva no sábado e não no domingo. Na quinta mudou para chuva no domingo e não no sábado, enfim. E aí na sexta-noite ou sábado à noite começou a chover à madrugada, sábado de manhã chovendo na entrega e tal. E aí, quer dizer, para quem não está preparado para isso vira uma bagunça na cabeça. Vira uma bagunça. E vira uma insegurança. E para quem precisa de uma muleta para se apoiar no caso de errado, isso vira uma coisa excelente. Sim. A pessoa consegue que ela tudo quer, que ela queria, Sim. que era a desculpa dela colocar ali, assim, se der errado, foi a chuva, foi o clima, foi a insegurança. E aí, Gabi e Lelê, né, que estavam lá, Sim. Como que foi, assim, em relação ao clima também, claro, mas assim, as duas estavam para buscar uma meta ousada, né? Um desafio. Sim, que eu falo assim, a gente sempre fala isso. Quando você vai andar em cima do muro para bater recorde, pode dar muito errado. Quando você vai, se você falar assim, Gabi, você tá indo para Porto Alegre para fazer sub-3, pô, você ia largar numa maior tranquilidade, porque o sub-3, como você já me deu uma no início do bate-papo, sub-3 para você é correr de boa. Não, tô brincando. Mas assim, pelo tanto que você tinha treinado, se você fosse para fazer um sub-3, estava tranquilo para você. Quando você vai para falar assim, pô, eu quero um sub-250, que é uma meta que você tinha, né? Essa meta, ela te desafia e ela mexe com você. A Lelê também tá vindo para uma meta de sair de um 2,58 para baixo de 2,55, que era a meta dela inicial. Então, assim, o que acontece? Como foram esses dias que antecederam em relação a controlar a ansiedade? Teve ansiedade? Às vezes você é uma pessoa que consegue separar isso e ficar super tranquila. E o clima também, Vabs. Você tem um histórico, né? Falando da Gabi, porque o seu tempo de Berlim foi um tempo que todo mundo ficou assim, nossa, Berlim esquentou, assim, o mundo desesperado e a Gabi tranquila na largada. Então, assim, a gente já faz esse paralelo, assim, pô, a Gabi é uma pessoa que o externo não atrapalha ela. Assim, o que bem acontecer, ela não controla, ela vai, se ela tiver que ajustar, ela vai ajustar, mas se ela tiver acreditar que ela vai poder fazer, ela vai fazer também. É isso mesmo, assim, Volney, eu tenho essa segurança, assim, eu não fico ansiosa com aquilo que não tá no meu poder de controlar. O tempo eu não controlo. Então, assim, poxa, eu gostaria de ter tido um tempo seco, né, em Porto Alegre? Gostaria, mas não aconteceu. Mas aquilo não me afeta de um jeito de falar, acabou minha Deus, prova. agora acabou, como é que eu vou fazer e tal. Então, assim, como é que eu enxergo isso? Eu saí do hotel, né, sozinha, debaixo daquele toró todo. Na hora que eu comecei a andar na rua, eu já percebi que, assim, eu ia encharcar. O pé encharcar, a roupa encharcar, mesmo de capa de chuva, moletom, toda coberta ali, mas assim, era impossível. Falei, bom, é o que tem. A minha preocupação foi só assim, tanto de bolha que vai dar no meu pé, por causa, né, dessa água toda. Tomara que ela só apareça no final, né? Por incrível que pareça, não apareceu nenhuma. Graças a Deus, até isso, assim, foi bom. Então, assim, eu não me deixo afetar, sabe? Eu sei que, olha, eu tô preparada pra isso, eu treinei pra isso e eu vou lá buscar. Eu tenho hoje uma maturidade de entender se eu vou cometer uma loucura ou se não vou cometer. E a gente, nos primeiros 5 quilômetros da prova, você já entende ali o que vai acontecer. Então, assim, a largada, pra mim, ela foi... Não vou te dizer que ela foi tranquila. Ela foi
eu lidei com os fatores externos que tinham. Então, eu larguei na elite, né? Então, eu tive um conforto, né? Vamos dizer assim. Apesar de que a gente ficou embaixo de uma tenda minúscula, com 1.000 pessoas lá dentro. Então, eu falei que tava parecendo uma caixa de sardinha, uma latinha, todo mundo em pé, assim. Ninguém saiu para aquecer. Estava alagado em volta dessa tenda, porque a tenda estava em cima da grama. Nossa. Então, assim, tudo alagado. Você pisava, o pé afundava mesmo. E aí, na hora da largada, o conforto ali que eu tive era só porque estavam com menos pessoas. Mas passar pelas poças de lama, pelos, né, a gente pulando ali, a gente passou igual todo mundo passou da prova. Então, a minha preocupação no início de prova, falando ali dos, talvez, 2 primeiros quilômetros, era escorregar, por causa da lamazinha ali, né, no parque, ou virar o pé numa poça que tá encoberta de água. Exato. Um buraco. Foi isso. Era a minha preocupação, assim, eu tava mais tensa, porque eu tava assim, gente, eu não posso cair, porque se eu virar o pé agora, talvez eu perca a prova. Então, foi mais essa preocupação, sabe, Volney? Mas o externo, realmente, assim, não me afeta. Berlim foi um exemplo desse, né, que todo mundo, geralmente, é uma prova fria, temperatura excelente pra você tentar bater o seu RP, e era o que eu tava buscando lá. E a gente largou com 23 graus. Mas eu falei, isso aqui, gente, pra mim, também não é tão diferente assim, de um Belvedere, sei lá, 7, 8 horas da manhã. Não, né, não sou europeia, não moro em país super frio, então não tá o pior dos mundos. Vamos embora pro jogo que eu vou levar até onde eu conseguir. Isso aí. Então foi... Mas foi... Eu também, assim, eu acho que eu e a Gabi, a gente é muito parecida nesse sentido, porque é o que ela falou, que tá fora do nosso controle, não tem como mudar e enfim, também não me afetou. A previsão de chuva, isso não me gerou ansiedade. Eu, assim, até falei que eu dormi super bem na noite anterior, eu não fiquei preocupada com a chuva, porque eu falei, eu vou encarar o que vier. Você já estava preparado para ela, né? Não era isso que ia me tirar da prova, poderia acontecer alguma outra coisa, mas isso não me afetou em praticamente nada. É ruim, igual eu falei, eu preferiria acordar e não, né? A gente tava no mesmo solzinho, né? Eu abri a janela e falei, nossa, Gabi, tá chovendo. Ela saiu um pouco antes, porque ela tinha que chegar mais cedo. Da elite, ela tinha que chegar lá mais cedo. Mas então, é isso, a gente foi pra largada, pisando em poça, aquela confusão. E assim, no final das contas, eu até falei que eu fiquei menos ansiosa naquela largada ali, porque geralmente na largada a gente fica ali parada e acabou que assim, tira a roupa, tira não sei o que. Eu larguei até mais tranquila nesse sentido, eu não tive aquela ansiedade ali na largada, porque lidando ali com as poças e tudo, e assim, o que eu tive também de atenção na largada foi... tentar não cair, porque tava difícil, tava escorregando, a gente tentava, eu larguei, né, um pouco mais pra trás, porque a Gabi, então tava mais cheio, então a gente tinha que... Tomar cuidado, até alguém tropeça, não sei, te chuta, né? Tava escuro, muito escuro. Então tinha que olhar pro chão, pra frente, pra desviar das pessoas, então eu fiquei um bom tempo desviando, assim, na verdade, quase a prova toda, assim, eu não corri muito sozinha, só mais pro final da prova, né, teve a hora que a gente encontrou com o pessoal dos 21, mas o início pior, porque tava escuro, chovendo ainda, muito mais gente. Então, assim, mas isso não me afetou. Não me afetou. Eu acho que talvez até pela experiência, né, Lelê, que você já tinha passado pelo Rio, até a primeira experiência que você teve no Rio de não ter conseguido fazer o seu sub-3, ela te fortalece, e aí depois você quebra a barreira, aquilo que a gente falou um pouco tempo atrás, que essa barreira já é quebrada, aí você já veio o segundo, que você tinha feito Buenos Aires, você já estava mais tranquila, porque talvez, se você nunca tivesse feito, talvez isso já seria um problema para você, né? Eu acho que, como você já tinha também essa barreira quebrada, vamos colocar assim, acho que te deixa mais tranquilo também. Fala, pô, eu tô preparado para isso, né? Não é a chuva que vai tirar o que eu fiz, né? Porque realmente o ciclo seu, a preparação sua foi muito boa, a preparação específica. Mas uma coisa que a gente deixa bem claro, né, Helena, pegando um gancho no que a Gabi falou, no que a gente colocou e o que ela falou, que o que é importante mesmo é a preparação contínua, né, cara? É o treinamento contínuo, tá com isso sempre. Então nós vamos pegar aqui o exemplo, voltando no exemplo que a Gabi comentou aqui dela, falando de Berlim dela aqui, que foi ano passado, 25, que Berlim esquentou. E ela estava em Berlim em busca do sub dos 50. Já era em Berlim em busca dos 50. E possivelmente o que deu errado em Berlim foi o clima. Né? O clima que
que fez ela fazer o 2,52, que ela estava preparada para isso, e nem por isso ela ficou chateada, largou mão, e sim, você vai pegar aqui 7, 8 meses depois, ela vai em Porto Alegre e faz o 2,47 dela. E não é, né, Gabi, eu acho que, não é, falando por você, acho que na sua cabeça não é acabou, agora eu fiz e acabou, não vou treinar mais. Vocês já voltaram, já estão treinando, já, né, segue o jogo, né? Segue o jogo. Eu tenho um amor pelo esporte, né, um amor pela corrida, uma paixão mesmo, assim. É uma coisa que eu quero fazer o máximo de tempo que eu conseguir durante a minha vida. Eu falo que eu vou querer ter 90 anos e tá lá, se Deus quiser, correndo uma maratona, 4 horas e meia, mas eu vou estar. Então, assim, não é... Eu conquistei esse objetivo, como diz, eu dei o check ali, agora férias, parei e tal. Não, eu gosto, eu faço isso porque eu gosto de treinar. Isso que eu ia falar. Eu amo treinar, eu não sou aquela pessoa que vai ali, faz o ciclo, treina, depois tira 2, 3 meses de férias, aí volta, mas não volta, né? Então, assim, é mais fácil, porque se você tem sempre uma base constante, né, construída, forte, que você tá o tempo inteiro lapidando ali, na hora que você entra para um treino específico, você já entra em outro patamar. Do que você pegar e reconstruir do zero, como eu já tive que fazer isso algumas vezes, na hora, por exemplo, que você engravidei, fiquei um tempo parada, e aí depois você vai retomar, você retoma ali do zero. É difícil pra caramba, mas é possível. Mas é possível, com dedicação, né, com esforço, com resiliência ali e disciplina, você consegue construir isso. E a prova? Vamos falar da prova ali. Como é que foi, Alessandra? O que passa? Eu gosto muito de entender assim, o que passa na cabeça na hora que você está conversando com muitos corredores. Uma coisa que é difícil é você administrar, não é nem só a relação distância-tempo, eu falo que é expectativa, uma expectativa de sensação. Então, tem gente que com 10 quilômetros fala assim, não, hoje não encaixou. Sim. Mas às vezes é porque quantos treinos que você já não tava e que o início do treino foi uma porcaria que você falou assim, cara, e depois você melhorou. Sim. Então, a questão de você ter paciência, né, e ter essa resiliência, mas ter essa paciência para aquele momento ele vai mudar. Sim. E muitas vezes o início da prova, às vezes é um momento difícil, você tem que ter paciência para poder, como se diz, romper a arrebentação, para poder depois pegar as ondas boas. Sim. Mas até aquele momento, que tem muitas vezes a arrebentação fica longe. Então você tem que toma muito, você tem que ter mais para tomar muito caldo. Sim, né? sim. E como é que é? Então, essa prova especificamente, eu larguei... Então, eu larguei já em casa. Meu plano de prova, eu até larguei um pouquinho mais rápido do que meu objetivo era fazer abaixo de 2,55. Então, 2,54, 59. Mas o primeiro quilômetro foi ruim por conta dessa, né? Bateu 4,30 meu primeiro quilômetro. Mas aí o segundo já foi 4,2. Então, assim, eu fiz um início um pouquinho mais forte do que eu tava. Que eu tentei focar no 4,8, que era o que eu queria, mas o início foi um pouquinho mais forte, mas a sensação tava boa. Não tava difícil demais, tava, né, naquele conforto, obviamente que não tão confortável, mas um conforto que eu sabia que eu conseguiria sustentar. Perto do quilômetro, se eu não me engano, do 15 até o 20, eu ajustei um pouco, eu subi um pouco para ficar mais perto do que eu queria. Então, assim, já tinha também o 4,30 do primeiro, né? Já tinha ido embora, já tinha ajustado, tava certo. E foi tranquilo, né? Assim, tava confortável. E aí, no quilômetro, eu tenho um problema que, assim, que até hoje, o gel, pra mim, é uma dificuldade que eu tenho. Ele me dá... todos os finais de maratona que eu já vivi, eu fico enjoada no final. Depois do quilômetro 30, eu não consigo... É muito difícil. Eu acho que a maioria das pessoas, né? Mas me dá me dá enjoo. Náusea. E assim... no quilômetro 20, foi até uma hora que o Valnei me viu, que ele falou, você não tava com a cara muito boa, que foi no 24 que eu tomei um gel, até de cafeína, que é uma coisa que eu vou levar pra uma outra prova, pra um outro que eu vou conversar, né, com a Bárbara que me acompanha. Depois que eu tomei esse gel de cafeína, no 24, eu senti muito mal. Eu senti mal, e aí foi me dando né, eu fiquei passando mal. E eu falei, aí foi a hora que eu comecei a ter que... Trabalhar a cabeça, porque...
eu nunca tive dor, uma dor física no final de prova. Sempre foi enjoo. Sempre o enjoo é o que me atrapalha. Uhum. Nunca tive nada, nunca tive cãibra, nunca tive nada disso. Então, do 24 até o... foi aquela hora que eu passei com você. 35. No 24, no 35 eu já tinha melhorado. Não, você tava com a cara ótima. Você tá doido. No 24 você passou, eu falei, nossa senhora. Mas eu no tava... No 35 ela voltou rindo até aqui, assim. Falei, então aconteceu alguma coisa lá em cima. Tudo bem agora. Mas tava ali administrando. Não tava fácil. Então, depois do 30, foi quando começou a minha luta interna. E aí eu pensei assim, calma, deixa eu diminuir um pouquinho, tanto que depois do 35 eu tive uns 3 quilômetros que eu bati um pouco acima do que eu queria, mas eu já tava com uma reserva. Uhum. Mas aí eu comecei. Não, eu vou... Tá desconfortável. Porque eu tava muito enjoada. Deixa eu calcular aqui, pra eu fazer o sub 3 limite, dá pra eu fazer, sei lá, 4,30? Aí minha cabeça começou a me levar... Pra baixo. Não, o sub 3 eu consigo, então eu acho que é isso. Eu não quero sofrer, eu não quero lutar com isso aqui mais. Aí depois eu falei, não. Aí na mesma hora, não, você veio aqui pra fazer o sub 2,55, você vai fazer. Uhum. Isso aqui, esse desconforto vai passar. Então calma. E foi isso. Aí eu fui lutando. Aí eu ia quilômetro a quilômetro. A sensação foi diminuindo um pouco. E aí quando eu vi que eu encaixei de novo... perto do 4,5, que era o que eu queria, aí eu fui até o final. E assim, é isso. Eu tive esses 10 quilômetros, vamos dizer assim, de uma luta maior, e depois foi. Mas minha cabeça quis me levar pro lado de vamos fazer o sub 3 limite. É louco isso, né? Como é que passa tantos pensamentos, e você falou ali... Numa fração de segundos, você teve momento de falar assim... Você jogou a toalha antes? Você jogou a toalha? Não, peraí, vou voltar pra cá. De novo. E eu terminei a prova bem, correndo. Terminei, assim, eu não tava com uma dor física. Eu tava enjoada e depois o enjoo diminuiu um pouco. Aí eu não... Enfim, eu preferi não tomar o último gel pra não... Porque eu falei, agora eu vou com isso aqui. O time tá ganhando um médio. E aí terminei a prova, assim, foi a melhor prova, a prova que eu terminei melhor. Uhum. E com o tempo, cheguei melhor. Entendi, chegou na sensação. Chegado com a sensação ali, final. Bem distribuído, os primeiros 21 equilibrado com o segundo 21? Eu fiz, passei a meio pra 1,27, se eu não me engano. Então você foi igual. Foi equilibrado. Você foi direto, Gabi, também? Equilibrado. Você cresceu no final, né? Não, até que não. Na verdade, geralmente eu cresço no final, né? Nas provas eu faço o split negativo, essa não. Essa teve uma diferença pequena. A primeira meia eu passei pra 1,23 e a outra eu passei pra 1,25. Deu 1 minuto e pouquinho, assim, de diferença. Pra mim tá 0 a 0. Eu falo que 1 minuto pra lá ou pra cá, pra mim é dobrar. O que aconteceu no meu plano de prova, né? A gente conversou um dia antes, né? O meu objetivo já era encaixar o 4x1000 no primeiro quilômetro. E aí eu tava com 4x1000, que dá ali o 2,48 alto. Então, eu falava 4,1, 4,2, ainda tem aquela gordurinha. Sim. Vamos administrar. Então, eu saí, no primeiro quilômetro eu consegui, né? Por não estar tão cheio, já fazer um 4,5. E aí depois eu encaixei um 3,55. E... encaixou de um jeito que tava difícil de segurar. Só que eu também, né, tenho maturidade e falo, você não treinou pra isso. Você não treinou pra isso, Gabriela. Você tem que voltar pro plano, porque maratona são 42 quilômetros, você não vai fazer uma prova de 5 quilômetros aqui. Então, fui tentando administrar. Os primeiros 5 quilômetros ficou ali no 3,56, eu acho. Enfim, encurtando um pouco aqui a história, eu fiz a primeira meia pra isso, 3,56, que deu a primeira meia de pace. E pouco. Na verdade, deu 1,22,50, sabe? Assim, eu passei quase perto de 1,23. Eu tava me sentindo bem, a gente tem que estar se sentindo bem nos 21, claro. Afinal é só metade de prova, né? Meia prova ainda. Logo depois disso, me bateu um medo de assim, olha, será que se eu continuar... eu já tenho uma super gordura pro meu 2,50. Será que se eu continuar assim, eu posso quebrar? Alguma coisa pode acontecer? Aí, durante 2 quilômetros, eu subi pro 4x1000. Fiquei 2 quilômetros, aí desci de novo. Aí, fiquei ali num 3,57, 3,58. Passou mais 2, 3 quilômetros, eu subi de novo pro 4. Também ainda com esse medo. Aí, voltei de novo pro 3,58, 57, que era o que tava encaixado ali.
Eu falei, bom, tá encaixado. Vou também, não tá, né, me conheço. Eu não tô aqui sofrendo, não tô fazendo um esforço, tô num limite, mas eu acho que dá pra manter. Eu vou até o 30 e vamos ver como é que eu me sinto. Aí, beleza. Cheguei no 30, eu tava bem. Eu falei, então tá. Vamos, então, até o 35. Aí vai até, né, quilômetro a quilômetro. Negociando, claro. Tanto que quando a gente se encontrou no 34... Nunca vi isso, cara. Eu tava super bem. Eu tava muito bem, né, ali. E aí você começa ali já na contagem regressiva, né? Que essa contagem regressiva depois dos 32, ela é muito importante, né? O 10, falta o 9, falta o 8. Depois que a gente se encontrou no 34, quando eu cheguei no 35, eu comecei a sentir um pouco de dor muscular no quadríceps da perna esquerda, que é a minha perna piorzinha. Aí isso sim me deu um medo de falar assim, olha, a prova não tá ganha. Porque eu tô no 35, faltam 7 quilômetros. É muita coisa se acontecer. Se eu tiver uma cãibra, se eu tiver uma dor muito forte, minha perna travar, eu perdi minha prova. Então eu falei assim, olha, eu pensei, eu vou segurar 5 quilômetros até o 40... E depois do 40, beleza, vamos pro abraço, vamos pro que der, o que tiver aqui pra sobrar. Aí eu consegui segurar mesmo, fui pra 4,2, 4,3 ali, então subi mais do que 5 segundos, uns 6, 7. Fiz 4 quilômetros assim, então dei aquela respirada, e foi quando a gente entra no Guaíba, a gente pegou um pouco de vento contra ali. Frontal. E aí aquela coisa que você fala, né, Heleno? No final da prova, você tem uma sensação de esforço muito maior para manter o mesmo pace. Isso. Então, hoje, assim, talvez eu falo, não, eu acho que se eu quisesse segurar realmente o boi pelo chifre ali, eu teria mantido o pace e teria entregado um resultado 1 minuto melhor. Entendi. Mas aquilo me trouxe um conforto tão grande. Tá certo. Pra quando eu virei ali e eu falei, agora é só essa reta e chegar, eu tava com gás ainda. Então, nos 2 últimos quilômetros, né, pra voltar, eu voltei pra 3,50. Então, voltei, assim, com o tanque ainda cheinho, né, com uma reserva ali pra poder fazer esse sprint final e chegar muito bem na prova. Só uma coisa, ela falou que eu acho interessante, você falou da regressão dos 10 quilômetros, né? Eu também penso muito isso, mas eu não vou de bloco em bloco, de quilômetro em quilômetro. Eu crio pequenos bloquinhos ali e aí eu vou fantasiando esses blocos. Como é que vocês dividem a prova? Vocês dividem a prova ou você... Né, na cabeça de vocês, ou vocês vão sem pensar e vão quilômetro por quilômetro? Como é que é isso? Cada prova eu divido de um jeito diferente. Geralmente eu gosto de dividir nos blocos dos géis, né? Entendi. Então, eu tomo o gel a cada 6 quilômetros. Então, eu faço 2 divisórias. Aí a primeira eu falo assim, não, deixa eu passar os 5, né? 5, 10, 15, às vezes eu até anoto no braço. Então, eu vou ali até os 5, aí eu falo, agora falta só mais um pra eu tomar o gel. Então, eu vou naquela. Aí, depois de novo. Então, agora falta 4, na verdade, né? Pra eu chegar nos 10 e ver quanto é que eu passei. E faltam só mais 2 pra eu poder tomar o segundo gel. Então, eu quebro em blocos pequenininhos, mas sempre ali com aquela... buscando uma marca, né? Buscando ali meio que um balizador. Seja o tempo ou seja o gel, né? Pra poder ir quebrando. E você? Eu também divido, assim, eu tô tentando lembrar, obviamente cada maratona é de um jeito, mas o início da prova eu não costumo dividir muito não, as que eu vivi até hoje, né? Mas depois do quilômetro 30 é que eu começo, aí é que eu penso, agora a prova começa, né? Agora, deixa eu ver como é que vai ser a partir de agora. E aí, depois do 30, eu costumo dividir. Que aí às vezes de 2 em 2, ou às vezes de quilômetro a quilômetro, depende de como é que eu tô. Sim. Mas essa última prova, depois do 30, eu falei assim, não, agora eu vou chegar até... Aí eu pensei, onde o Volney tá. Em Buenos Aires, você tava no 35, e aí eu falei, você ainda falou, você passou com a cara boa, tá? Você tá bem. Sim. E aí, aí eu fui até chegar no Helena, até chegar no Volney, que era do 35. E aí depois do 35, quilômetro a quilômetro. No Rio, a mesma coisa. Depois que eu tive uma baixa no 36, 37, eu fui quilômetro a quilômetro. E aí, eu às vezes, no final, eu penso muito assim, a gente treina ali no Belvedere na volta de 1000, aí eu penso muito, 2 voltas de 1000, 3 voltas de 1000. O que te traz conforto, o que te traz conforto, isso todo final de prova, eu volto ali pro conforto, pra onde eu treino. Isso. Todas as provas do final. É interessante que as duas colocaram no relato delas uma coisa que a gente sempre fala também, que quando você chega
do 30, 32 pra frente. Por mais que você esteja... Claro que você não vai chegar no 32-0. Você tá cansado, né? O esforço já é muito maior e tudo. Mas quando você chega no jogo, até a sua paciência, que você tá dentro do jogo, dentro da sua previsibilidade, até a sua paciência, ela fica maior para administrar o momento ruim. Sim. Né? Igual ali colocou ali que ela passou dificuldade, que ela passou no quilômetro 27, era o 27 mais ou menos, 27 e pouco, na hora que ela tava indo, com uma cara que eu falei, ixi, vai dar ruim, cara. Pensei mesmo, que falei, e aí? Ela fez uma cara, eu falei, nossa. Tinha acabado de tomar o gelo. Aí a Gabi tinha passado primeiro, a Gabi já tinha largado um pouco antes, né? Aí de repente veio a Gabi passou irritante no quilômetro 35, cara, irritante. Eu preocupado se ela queria uma coquinha, Gabi quer uma coca, ela balançando os braços, sacudindo. Eu falei, não é possível, cara. Todo mundo olhando, eu falei, não, você tá de sacanagem, Gabi. Você tem com essa energia toda pra gastar. E aí, de repente, vem a Lelê com a cara. E a Lelê voltou com a cara com um sorriso aberto. Eu falei, não, beleza, a Lelê agora tá ótima também, vai chegar tranquilo. E aí eu acho, eu tenho, pelo menos eu, né, como experiência, cara, na hora que você passa 30, 32, que você tá dentro do jogo, Sim. mesmo que você tenha que administrar alguma coisa, você tem mais força. A sua tolerância à dor Aumenta, exatamente, aí você tem mais força. E foi o que a Gabi falou. Ela tinha uma insegurança de perder a prova. E eu concordo 100% com ela que ela podia perder a prova com 40. Ela podia estar no 40 no jogo e ter que andar os últimos 2. Né? Assim, é uma questão de muscular, lesão, alguma coisa que você sentiu. Não foi seu cardio, não foi o ritmo, não foi nada. Não foi. E aí você conseguiu administrar, você falou assim, não, eu vou chegar do jeito que eu quero, vou chegar acelerando, correndo bem. Chegar forte. E aí foi o que você conseguiu. E isso te dá moral. E aí quando você vê que você vai para um sub dos 50, você vai para um sub dos 55, e tá lá com dos 54, você quase batendo pro dos 53, você batendo um 247, quer dizer, quase 3 minutos mais rápido que você previa, né? Então, assim... O esforço compensa, né? Compensa, você tá doido. Cara, aí você tira força, não sei de onde. Eu falo que as experiências que a gente passa é sempre assim. Vonei, eu acho que a gente, na verdade, no fundo, a gente prova pra gente mesmo que a gente é muito mais forte do que a gente acredita, isso. sabe? Sim. Perfeito, e a maratona me trouxe isso, assim, né? Voltando para um lado pessoal. 2 coisas me trouxeram isso na vida, a maternidade e a maratona. Que eu sou muito mais forte daquilo que eu acho, que eu penso, né, que eu posso ser. Então, legal. Quando a gente, né, entrega um resultado, quando você passa por um momento difícil, você sai realmente ali daquele outro lado muito mais forte. E te mostra, assim, que potência que você tem. Você aguenta, né? Aguenta, exatamente. E falar em aguentar, né, muitos querem ter esse resultado. Sim. Exato. Mas ninguém... Quer pagar? Poucos querem pagar, não é nem querer pagar, mas poucos aguentam o processo. Sim. E tem que entender o seguinte, a gente está falando aqui de muitos anos. Sim. E poucos querem pagar o processo a longo prazo. Sim. Porque eu sempre brinco que a maratona, quando você vai chegar, né, nesse nível igual vocês chegaram, é igual você estudar uma língua estrangeira. Você não aprende a falar língua estrangeira em 3 meses. Você não aprende a tocar instrumento musical em 3 meses. Mesmo em 1 ano. Sim. Então leva tempo. Sim, tem que ter paciência, dedicação. Tem que passar por esses processos. O Volney vem passando, né? Tem tempo que você tá machucando. Nossa senhora. Mas esquece assim, o Volney, coitado do Volney, cara. Vai passando tá por doido. lesão. Você já passou por lesão. Sim. Gabi teve... Nesse período. Eu não tô podendo nem falar que o processo que eu passo vai me deixar mais forte, que eu não consigo voltar a correr pra ver se eu tô mais forte. Tem uns 2 anos que eu não consigo treinar pra ver se eu fiquei mais forte. Acho que mentalmente eu tô forte demais. A vontade também conta. Na hora que eu puder correr, então você vai ver. Nossa senhora. Segura. Não, mas é isso, treinar, tem ali o fracasso, né, o momento ruim, é você voltar, ter paciência de voltar e acreditar, né? Que acreditar no processo, acreditar que você tá ali no momento ruim. A primeira maratona que eu fiz e que eu tive foi a primeira e única, que eu pensei assim, eu não consegui o sub 3, que foi a primeira tentativa, e eu fiz um 3:07, que foi um super tempo, e eu fiquei decepcionada, porque eu falei, perdi meu tempo, perdi tempo com meu filho, mas aí eu era imatura ainda, tinha pouco tempo, e depois eu falei, não, a gente não perde nada, tudo é levado e assim, a gente vai subindo os degraus, né? Não é de primeira que você vai conseguir, e nem tem que ser, porque a gente tem que passar pelo momento ruim. Sim. Como na vida, né? Então, assim, é o que a gente fala, que a gente ama o esporte por isso, porque a gente leva isso
para a nossa vida. A resiliência, a disciplina, passar pelos fracassos também da vida e depois continuar. Eu acho que a questão é continuar, é não desistir, independente do que acontecer. Você pode ter o pior, igual quando depois de Chicago, eu cheguei ali num buraco que eu achei que eu não fosse sair, porque primeiro, mental e de dor. Eu achava que eu não ia conseguir correr o que eu corria, e meu mental, né, Volney, eu lembro na época, eu falei, Volney virou até, eu falei, tava mais psicólogo do que treinador, porque eu fui pra um buraco que eu achei que eu não ia sair. Não, e a gente, é fácil de entender, porque primeiro a decepção de você não poder correr a prova do jeito que você se preparou. A primeira decepção foi essa, porque a sua lesão foi 15 dias antes. Então você fez toda a preparação, estava assim, muito bem preparada, e vem esse primeiro baque, né? Sim. O primeiro jab que você toma. Aí você vai fazer a prova, acontece isso. Aí na hora que você volta, você tem a notícia que você está com o pé fraturado. Sim. Então você fala, nossa senhora, e aí? Mas aí... Quando que eu vou voltar? Eu vou voltar logo, onde que eu estava? Tudo isso. E logo que eu comecei a pensar assim, mas foi... eu já falei, não, isso aqui tá me ensinando alguma coisa. Eu fiquei menos decepcionada do que do Rio. Sim. Porque do Rio, eu não tinha maturidade. Então eu pensava assim, eu perdi tudo que eu construí. E não. Então em Chicago, logo que passou aquela fase inicial, que às vezes a gente passa meses de digerir a situação ruim, aquele luto, de falar assim, não, isso aqui faz parte da minha evolução no esporte, porque ninguém chega igual a gente, né, no que a gente fez. Tem até exceção. Então, assim, eu acho que também é outra coisa que a gente tem que falar aqui, é não se comparar com o outro, é você, eu acho que é o autoconhecimento, é você primeiro saber o que você quer, porque também nem todo mundo quer sub-3, mas quer uma marca ou alguma coisa. É saber o que você quer, não comparar com o outro, porque tem exceções, tem gente que consegue mais rápido, tem gente que né, a gente tem um caso até do André Vint, que é da HF, ele, na primeira maratona, ele fez 1:2:53, então é exceção. Sim. Mas eu acho que é isso, é não se comparar, não focar no outro, é saber o que você quer e saber que vai ser difícil mesmo, que você vai uma hora você vai estar lá embaixo. Eu passei por isso, eu tive muitos altos e baixos e continuei. Eu treino, eu gosto de treinar sem estar em ciclo de maratona, não é o ciclo que me dá estímulo, mas eu já chego no ciclo. Eu faço uma base boa, eu gosto. E eu acho que esse é um dos segredos do sucesso, né? Que uma hora chega. Uma hora você conquista o que você quer. Mas tem que saber lidar com todo esse processo e principalmente com o fracasso. Porque a vitória, a conquista, é muito fácil, né? É muito fácil. Agora, o fracasso, como o Volney falou, é a hora que a gente conhece mesmo o atleta. Sim. Porque se a pessoa vai para um buraco ali e não sai... Desiste, Acho que é isso. E vamos falar assim, como é que é a rotina? Acho que é legal o pessoal saber também como é que é a rotina de vocês. Como é que é a sua rotina, Gabi? De segunda a domingo, treino, seu dia a dia. Família, né, e tudo mais. Família... Bom, vou contar um pouquinho como é que eu me organizei nesse ciclo. Eu tentei correr entre 5 e 6 vezes na semana. Confesso que eu corri mais 5 do que 6. Então, geralmente eu fazia ali os treinos, né? Na terça-feira, o treino de limiar. Na quarta-feira, é o dia que eu gosto de fazer um off, que eu gosto de dar aquela quebrada no meio da semana. Treinava, então, quinta-feira, sexta, sábado e quando eu conseguia no domingo. Então, né, domingo era de gorjeta, né? Domingo era gorjeta, porque geralmente domingo eu gosto de ficar, né, com os meninos, com a família. E aí, treinava, né, segunda, de novo. Então, desculpa, só voltando aqui, eu treinava, então, segunda, terça, dava um off na quarta, quinta, sexta, sábado, então já deu 5. E aí, quando eu conseguia botar o domingo, eu colocava. Para esse ciclo, eu treinei, né, bem cedo, então, assim, eu começava às 5 horas da manhã, terminava ali 6h30, 6h45, e aí depois, vida normal, né, de mãe, e voltar para casa, arrumar menino para ir para escola, levar os meninos para escola, trabalhar, buscar, enfim, né, vida normal de pessoas não atletas profissionais. Então, me organizei assim, dessa forma, com os treinos, são bem cedinho, eu amo musculação, gosto de fazer musculação. Então faço pelo menos 3 vezes por semana.
Quais dias você fazia musculação? Eu fazia terça e quinta, membro superior. Não, geralmente na hora do almoço. Tá na hora do almoço. Eu pegava a parte, né, superior aqui para trabalhar nas terças e quintas, porque a perna, né, tá bem fadigada. E aí eu aproveitava a quarta-feira, que era o dia que eu fazia off corrida, e fazia o meu treino de perna. Legal. Então, eu gostei de organizar dessa forma porque eu preservava a musculatura pro treino de terça-feira, que geralmente é um treino mais puxado. Porque você faz uma quilometragem grande no ritmo de prova. E eu sei que o meu treino de perna, ele me prejudicava. Eu tava um pouquinho mais cansada pro treino de quinta, mas é um treino menor. Com uma intensidade mais confortável, né? Mais rápido, mas também não é um VO2 que você vai lá... E tinha sempre com uma pausa, então te ajuda. Com uma pausa, então foi um esquema que eu achei que funcionou, ficou bem legal para esse ciclo, assim. Legal. Então, falando de quilometragem, né? O pessoal gosta muito de números. Eu acho que eu rodei, em média, pelo menos, assim, uns 90 quilômetros por semana. Cheguei algumas semanas a bater 100, nunca acima ali de 100. Chegava no 100 mesmo. Às vezes você rodando 6 vezes, você vai bater 100. Bati um 100 ali. Mas foi a exceção. Assim, acho que se eu rodei, talvez... 3, 4 semanas, 6 vezes, deve ter sido isso, né? Num ciclo de 12. Então, foi mais 5 vezes do que 6. E outra coisa que eu fiz, as minhas rodagens são todas em esteira, para otimizar o tempo, né? Então eu desço lá no meu prédio na academia, rodo na esteira com inclinação. Então eu não rodo na esteira flat, coloco 1% de inclinação e rodo leve. Né? Outra coisa também, já conversamos bastante eu e Helena sobre isso, é bater perna ali bem confortável, deixar os dias de qualidade para fazer força lá mesmo. E não ficar rodando, né? Gabi, e dieta? Você come de tudo? Como de tudo, Heleno, mas saudável, assim, né? Eu não sou uma pessoa que come besteira. Picanha? Batata frita? Não, como picanha, como batata frita, mas não todo dia, não toda semana. Como de tudo, gosto, principalmente assim, meu calcanhar de Aquiles é doce, é o açúcar. Mas eu, geralmente, eu tenho uma alimentação bem saudável. Eu gosto de comer, a pessoa, né, por mais magra. Come doce, então? Como? Então já tá vendo, posso fazer dos 47. Pode. Eu adoro doce. Vonei não come doce. Não, meu sonho. Minha meta de vida. Vonei não come doce. Não comer açúcar. Nossa senhora. Então são doces que tem essa meta, doce viu, Gabi? Eu como, às vezes, né? Mas não sou doceiro, não. Eu me dou de prêmio uma Coca-Cola pós-treino. E tô parando. Tem que escutar isso do Heleno. Senta com ele no hotel pra tomar um café da manhã. A primeira coisa que ele come é um pedaço de pudim. É impressionante. E aí não engorda, cara. Deus é muito bom, né? Eu tô falando, isso mas é Deus exceção. foi bom com você também, tá? Agora, você foi sorteado, né? Ninguém foi. Mas então, Helena, assim, eu cuidei da minha alimentação, mais preocupada, assim, em tentar comer as quantidades, as metas ali de carboidrato e proteína boas para eu ter o tanque sempre cheio ali para treinar. Você perdeu peso no ciclo ou você Eu perdi um pouquinho, mas assim, muito pouco. Você pesa quanto? O normal é eu pesar ali uns 48, 49. No finalzinho do ciclo, eu cheguei na prova em 47,5. Então, assim, eu devo ter perdido 1 quilo, sabe? Assim... percentualmente é relevante. É relevante, claro. Né? Mas assim, não emagreci demais, também, né, nem quero. O que eu me preocupei, principalmente na última semana, né, pré-prova, realmente assim, ter uma alimentação, café da manhã, almoço e jantar, né, as principais, bom, né, comida saudável, assim, de qualidade, e nos 2 dias anteriores à prova, né, Lele, a gente tava lá junta, priorizar bastante ali um carboidrato de qualidade no almoço e no jantar, então tirei um pouco ali aí sim, eu tirei o açúcar no final de semana da prova, uns 3 dias antes, tirei qualquer derivado de lactose, não tenho intolerância, mas é mais pra não ter um azar ali no dia da prova. Fibra também, cortar, né? Fibra, comer muita fruta, né? Era o basicão lá, o pão com a geleia e um melzinho, tá bom demais. Mas eu acho que é uma parte importante, assim, que a gente tem que cuidar. Sim. E você, Alessandra? Eu também treinei de 5 a 6 vezes. O início do ciclo eu corri mais 6 vezes, pro final eu corri mais 5, e nas últimas 2 semanas, 3 semanas, eu diminuí um pouco, porque eu fiquei cansada, e enfim, eu tive alguns problemas de saúde do meu filho, aquelas coisas, então eu tive algumas
intercorrências no final que eu diminuí. Mas a minha média era isso, 90 a 100 quilômetros por semana. Também treinava, diferente da Gabi, eu deixava o off para, geralmente segunda, era o meu dia off. E domingo também era um dia que, quando eu tava com meu filho, eu não ia... domingo que eu corria, domingo que eu não corria, que eu fazia rodagem. Mas geralmente, na segunda é um dia difícil pra eu rodar, então é o que cabia na minha... Né, no meu ciclo. Então, corri de 5 a 6 vezes, mais 5. Corria cedinho também. Fazia as rodagens na rua também. Você também é da turma da zumbizada, né? Dos zumbis. Mas é o que eu falei até com o Volney. Esse horário de 5, eu que tenho o hábito de dormir bem, 5 horas da manhã eu achei difícil. Então, assim, é uma coisa que eu não sei se eu faria num próximo ciclo. Tem que deitar ciclo. muito cedo, né? Eu deito cedo. Eu dormia... Tinha dia que 8 horas da noite eu estava dormindo, porque eu não dava conta. Não consigo. Não. 8, 8 e meia, 9 horas pra mim já é a Gabi até brincava. Às vezes ela me mandava mensagem, eu falei, depois de 9, não vou ver. Assim, então eu dormia 8 e meia. E mesmo assim, eu achava cedo. Enfim, aí cada corpo tem que se adequar com um horário, ou também com o que cabe na rotina. Isso da rotina, exatamente. Né, meu filho estuda à tarde, então assim, a Gabi, os filhos dela de manhã, então ela tinha que estar em casa antes por isso. Eu já conseguiria chegar um pouquinho depois. Mas enfim, também tinha outras coisas, né, tem trabalho, filho, então é isso. Depois dali é vida normal. Eu tenho o privilégio de conseguir dormir cedo, então isso pra mim é muito bom. Minha vida inteira eu dormi cedo, então meu corpo é habituado a dormir, eu consigo dormir. Tanto que no dia da prova, um dia antes eu dormi 8 e meia, eu estava dormindo. Então, assim, eu tenho essa facilidade. Então, é isso, né? O volume semanal foi mais ou menos esse. 90, 100. E é isso. Eu acho que também um ponto que cada um tem que ver, tá lá na planilha, mas a semana aconteceu alguma coisa, não dormiu direito. É melhor não ir. É melhor, pra mim, né? É melhor, assim, teve um dia que meu filho passou uma noite inteira. Como é que eu vou correr no outro dia? Entendi. Não tem jeito. Então, assim, eu acho que essa inteligência de saber o dia de não ir também é importante, porque eu fiz todos os meus treinos chaves. No final, meu volume caiu. E aí eu falei, gente, isso aqui não vai definir minha prova. Foi melhor eu ter descansado do que... É o que a gente sempre fala. A gente né, escutando que as duas estão falando. Legal. Todo mundo procura, né? Muita gente procura, né, Heleno? Um treino milagroso. Para fazer o resultado rápido. Hoje tem métodos milagrosos aí também que vão ajudando as pessoas, né? Sim. Mas a verdade mesmo, tudo passa por uma construção longa. Né? Assim, quando você quer alguma coisa que a gente comentou no início, que é um objetivo ousado, difícil, é uma construção longa. É um processo, então não existe nada milagroso. O milagroso tem que estar errado. Nunca vai te definir. O milagroso está errado. E isso que ela falou, eu acho que cai certo, que acaba que no ciclo, principalmente o nosso ciclo, as pessoas conhecem, então existem os treinos assim, chaves, né? Que é o quê? Para quem treina aqui em Belo Horizonte, aquele extra longo, que são 36 quilômetros. A gente tem para os corredores mais experientes, que a gente coloca o apronto, que é correr uma distância da prova longa, né? Que seria 25, 28 quilômetros no ritmo pretendido, a gente coloca... Então, assim, o corredor... quando ele não vai bem num desses dois treinos, ele vê que, né, ele acha que aqueles treinos são os preditores de desempenho dele. E ele esquece que o que tem a predição de desempenho é todo o ciclo. É a constância. Não é a constância que vai te definir. Problema, inclusive, no 28 de ritmo, que é um treino importante. Foi na semana dele, então assim, foi um treino que eu fiz com muita dificuldade, né, Gabi? Então assim, foi um treino muito difícil, eu entreguei o treino, mas foi muito difícil, e minha prova, e aí eu falei, gente, isso aqui não... Eu fiz treinos maravilhosos, tiveram outros treinos ruins, mas esse treino não vai ditar a minha prova, e não ditou. Então assim, foi um treino que eu fiz mal, foi o 28 de ritmo, e que eu não deixei me abalar por isso.
Já todos os meus outros 28 de ritmos tinham sido ótimos. Esse foi o primeiro ruim. Assim, não foi ruim, vamos dizer, o pace final, mas foi um treino difícil, que eu lutei muito. Porque nem sempre a relação distância-tempo... Você tem um número bacana, mas Sim, o que você sentiu? A sensação que você sentiu foi ruim. Foi ruim. Então, mas isso não te abalou a sua confiança, a sua deixei. tranquilidade. Porque o que acontece muitas vezes é o cara faz esse treino e fala assim, não, terminei quebrado, como é que eu vou fazer? Aí, aquilo ali, desmorona. Ele joga o ciclo dele todo fora por causa de um treino. E o que acontece muito é isso. Chega no final e a pessoa pede, começa a buscar treinos de validação. Sim. Né? São os erros que a gente vê. A pessoa às vezes perdeu alguns treinos. Não, aí eu vou fazer aquele treino ali. Sim. E aí se... Né? E em relação também a isso, em alimentação, né, que a Gabi falou, é muito parecido com o que ela falou. Também nada muito especial, como de tudo, como o chocolate, meu chocolate todos os dias. Todo dia? Todo dia. Então, deve ser que é chocolate... 87%. 87%. Que até salgado. Chocolate é até salgado. Não tem açúcar. Não é graça não, chocolate tem sal. 70%. Mas é gostoso. Aposto, você não come um Oreo. Um Oreo. Uai, como? Oreo? Às vezes eu como. E eu que gosto de doce, tá vendo? É um pacote de Oreo quem come. Cara, mas enfim. Tá bom. Mas tudo bem. Mas é isso, aumenta a quantidade de carboidrato. Eu não, nesse ciclo, por exemplo, eu não perdi peso, eu mantive. Você tá pesando quanto? Eu peso 48, 49. Mesmo peso. Mas se eu perdi, vamos dizer... Mas tá vendo, Volney? Não dá pra ser peso pesado, não, Volney. Não dá pra ser gorila, não, cara. Temos que emagrecer. Mas a gente, no ciclo, uma coisa também que a gente come, né, bastante. Não tem, assim... Mas vocês já entram pro ciclo com esse peso. Sim. Já entra com esse peso. Isso aqui é uma coisa interessante também, porque às vezes a pessoa é igual aquele negócio, você não estudou, que estudar na véspera da prova. Aí o cara quer perder peso, perder 5 quilos no ciclo. Fica fácil. Já entra com esse peso. A queda de peso vem do aumento de volume, né? Do gasto energético. E por isso que também tem é mínima. Por isso que também a queda é mínima. É que a gente come porque aí você compensa na alimentação, você tem que compensar. Com certeza, né, dentro do período específico, você aumenta a sua ingesta calórica, aumenta. Sim, claro. A alimentação sua muda. Claro. Com certeza. E agora, pensar aqui, quando vocês conquistaram o objetivo, nós falamos isso, mas é uma coisa que você fez lá uma marca que nunca passou na sua cabeça, nem na sua, né? Se voltar 5 anos atrás, nunca. Isso para você, um sub-3 para você 6 anos atrás era algo lá em 2020? Impossível. Impossível. E aí você foi subindo as prateleiras, mesma coisa, Alessandra. E agora, como é que fica? Qual que é a sensação quando você fechou um ciclo, conquistou uma marca? E aí, não bate algum vazio ou você vira a página rápido? Claro que ainda tá comemorando internamente, sentindo bem, tudo. Mas quando você volta para a vida real, vamos treinar. Você pensa assim, eu vou melhorar isso ou eu vou... O que passa na cabeça de vocês? Heleno, agora, nesse momento, assim, tá me passando um misto de sentimentos, né? De ter conquistado uma marca que eu nunca achei na minha vida que eu fosse chegar. Né, assim, eu tive essa primeira quebra da barreira do sub-3, porque é uma barreira, hoje, pra mim, mais clara do que nunca, mental, que foi muito importante. E depois que eu fiz o sub-3, né, pessoas vinham falar comigo, vamos tentar o sub-250, eu olhava pro sub-250 igual eu olhei pro sub-3, do tipo, impossível, gente, né, sair... Tô no meu limite. Tô no meu limite, sair de um 55 e tal, pra baixar 5 minutos é muita coisa. Mas aí aquela coisa, ano após ano, ciclo após ciclo, você vai acreditando e vai falando assim, olha, acho que dá, vamos tentar. E aí eu lembro também que eu cheguei pra você e falei assim, Helena, o que eu tenho que fazer? Exatamente. Não foi? Eu te perguntei, falei assim, o que eu tenho que fazer pra conseguir meu sub 250? No início do ano. No início do ano. E aí você falou assim... Eu te falei algumas coisas, você falou, tá bom. A conversa durou... 5 minutos. Não, 30 segundos. Ela ligou pra mim, eu preciso conversar com você. O que eu preciso pra fazer sub 2 horas e 50?
Falei, ô Gabi, você tem que fazer isso aqui no centro. Ela falou assim, tá joia, obrigado. Bota na planilha. Desligou o telefone, tá bom. A conversa não durou, não, foi rapidinho. Uai, mas eu fui perguntar, era o plano. Me fala o que eu tenho que fazer, que aí agora o para-casa é meu, eu vou lá e vou executar. Então, assim, eu fui acreditando que eu conseguia. É claro que treino após treino vai te validando se aquilo que você pensa, se aquilo que você quer é possível ou não. Por quê? Por causa da sensação de esforço que você tá tendo, né? Se você tá conseguindo uma evolução, não tá. Uma coisa que eu também tento sempre me lembrar. Início de ciclo é muito diferente do terço final do ciclo. O início de ciclo, ele é difícil. Você começa a tentar correr no pace que você projetou, né? Que você quer correr a prova. É um sofrimento do início ao fim. Aí você pensa, meu Deus, como é que eu quero correr uma prova a 4 por mil se eu tô morrendo pra correr 6 quilômetros, 8 quilômetros nesse pace? Calma, você tá só começando. Você vai construir, né? Toda uma base ali pra poder chegar no final. Então, assim, eu fui acreditando, treino a treino, né? Fui acreditando. E cheguei no final com muita autoconfiança que eu ia tentar, né? Que eu ia fazer de tudo para poder tentar. De novo, não me deixei abalar pelas condições ali da prova. E aí eu te falo, Helena, né, Ivone, que nem pelas condições iniciais da prova, pelas condições da prova como um todo. Sim. Porque eu achei, minha experiência, o pessoal vendeu um sonho muito grande para muitos corredores que estavam ali buscando RP, né? Porque foi a propaganda, o marketing, até as edições anteriores. E a prova entregou um nível de qualidade muito a desejar, né? Muito abaixo do que todo mundo estava esperando. Então, assim, eu falei, olha, eu tô aqui para isso. Eu vou comer esse asfalto aqui hoje, porque eu vim pra isso aqui. Eu não vim pra ver paisagem bonita, eu não vim, né, pra nada. Eu vim pra buscar o meu melhor tempo. Legal. E aí fui, né, fui construindo. Mas, assim, é muito legal olhar pra trás e ver que um dia aquilo que você imaginou que era impossível, que era nem sonho era, porque... Nem sonho era, sabe? Era assim, não, gente, eu tenho que nascer de novo, isso nunca vai acontecer. E, de repente, você vê que você foi lá e fez. Legal, bola. E você, Alessandra? Sim, também, quando eu comecei, não imaginava, né, que o sub-3 era... Pensar em um sub-3, eu pensava também que era impossível. E é isso. Você, né, a gente faz uma prova, faz outra, aí vai treinando, você fala, não, peraí, tá... Né, consigo. Uai. Aí quando você... acho que dá. Aí o primeiro ciclo que você faz pro pace, né, pra primeira vez, é difícil, porque você não tem a confiança, você nunca fez. Aí quando você vai quebrando, você fala, não, peraí, tá mais fácil agora, mas porque não tá mais... Não é porque está mais fácil, porque você tá mais treinada, né? Você continuou ali, você progrediu, você evoluiu. E foi isso, foi a primeira barreira do sub-3, e essa mesma coisa, eu também não imaginava que eu conseguiria esse 2,54, eu terminei essa prova e a sensação, né, que você perguntou, eu tenho vontade, eu ainda tô vivendo, né, a comemoração, eu falo que assim, não é só o tempo, o 2,54, é tudo que eu evoluí, é o propósito, não é só o número, porque o número ali... Um ciclo sem intercorrência. É tudo, é a evolução, é tudo, todo o ensinamento do ciclo e da prova, não só o número em si, que é isso que faz a gente querer continuar, porque tem muita gente que corre, eu quero quero um sub-3 e nunca mais corre, né? Tem gente que... A gente busca sempre melhorar. E eu tenho vontade. Um desafio para elas para fechar. Eu tenho vontade. Um desafio para as duas para fechar, o que você acha? Uai... A Gabi agora ela vai ter que fazer um sub 2,45, não vai? Ué. E a Leli agora o próximo é o sub 2,50. Vão subir cada um, subir no degrau proporcional. E a gente pode, né? Onde é que ela foi lá? E o nosso é sub 3,30, beleza? O desafio todo mundo tem que ser desafiado, né? Que vem tem 10 anos de pelotão no Rio. Então nós vamos estar lá. 10 anos de pelotão. Comemorativa.
Mas então tá lançado o desafio. Gabi, 12h45, ano que vem. Chicago, prova 12h45, 44,59. Chicago pode ser também. É uma... Chicago ano que vem ele vai escolher a prova dela para ela fazer o do sub dos 50. O Rio, 4,959. Isso, então tá lançado. Desafio aceito. Desafio aceito. Mas só fechando aqui, Heleno, respondendo, né, assim... E aí, dá um vazio, né? Depois que você meio que bateu essa meta, você realizou um sonho. Que eu realizei muitos sonhos nessa prova, né? Assim, eu larguei na elite, coisa que eu nunca imaginei que eu também fosse largar. O Kipchoge tava lá, larguei atrás dele. E bati meu RP com folga ali, né? Folga. Dá aquela sensação de muita conquista, mas não me traz um vazio do tipo... Legal. Zerei a vida, acabou o jogo, né? Agora vamos... Te traz o desafio de buscar mais. Não, calma. Não, mas assim, talvez o desafio de buscar mais, só te cortando, possa ser manter esse tempo. Sim, me traz assim, né? Eu vou fazer outra maratona esse ano, mas eu quero fazer com outro objetivo agora, né? Tirar o pé, porque também não dá pra andar com o pé no acelerador o ano inteiro. Claro. E sim, eu tenho vontade de ano que vem falar assim, poxa, vamos escolher uma prova legal e tentar, sei lá, fazer um 12h45, né? Tirar ali aqueles 3 segundinhos, ou repetir isso de novo, né? Passar por essa experiência de novo. E outra coisa, gente, mostrar para mais mulheres, né? Que é possível. Às vezes, pegar um projeto, uma amiga que fala assim, eu quero fazer meu primeiro sub-3. Que a gente até tem uma amiga, né? A Beta. Eu falei, Beta, se você quiser, eu faço um sub-3 com você. Não que seja fácil, tá? Não tô aqui, né? Me menosprezando. Mas assim, vamos junta. Vamos treinar junta. Eu acho que essa questão da insegurança tem muito da mulher, né? A mulher é muito insegura. Então, assim, na vida. E ter essa referência, essa companhia, eu falo que depois bom. que eu comecei a treinar com a Gabi, e a gente fez aquele ciclo com a Alice, é muito legal. Assim, a Gabi me traz muita força, a gente tem uma troca muito legal, né, Gabi? Faz diferença. Eu acho que faz diferença ter pessoas e mulheres, assim, por perto que você trazem possa se inspirar, sabe? E tá junto. E hoje, tem muito mais mulher correndo. Né? Sim. E mulheres que gostam do desempenho. Sim. Então, assim, igual vocês duas aí, vocês têm... Acabam que vocês viram muito referência. Para as pessoas, não só do grupo, mas para outras pessoas também que conhecem vocês e falam assim, poxa, o que ela fez que eu não posso fazer? Né? Qual a diferença na vida de vocês? O que vocês tiveram que um dia, eu sempre gosto de usar essa metáfora, qual que é a diferença do faixa preta por faixa branca? O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Ele continuou até lá. Então, assim, quem que tá aí assistindo, fala assim, num primeiro momento pode falar assim, putz, tem que nascer de novo, né, para poder fazer isso. Cara, não, é uma questão de paciência. É claro que existem fatores de limitação, como idade, outras coisas, né? O próprio método de treino também, disposição, estilo de vida, mas nada que você não possa se organizar. Exatamente. Ajustar e o principal que eu acho que a gente conversou, tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar, porque não é fácil, é difícil. O processo, igual nós falamos, assim, o processo não é milagroso, ele é longo e ele tem que gostar. Duro. É difícil. Então você tem que gostar. Você não vai gostar todo dia, todo treino. Mas a força do hábito, né? Disciplina. Ela te mantém ali, te deixa livre. Sim. E ter, né, igual, né, vocês, treinadores que a gente confia, que a gente gosta, pessoas ao lado, que é igual tem a Gabi. Isso também ajuda, porque num momentozinho ali que você tá pior, você ter pessoas do lado te auxiliando e te dando força também nos momentos ruins, né? E pessoas, não só a equipe técnica e tudo, mas pessoas também do grupo que pensam alto. Que estão pra frente. Te colocam pra cima. O ambiente é muito importante. Ali é um mundo de gente, mas a gente sabe, né? A gente tem algumas pessoas ali que a gente sabe que colocam a gente pra cima. Isso é muito importante. Isso, que a gente estava conversando outro dia lá, que isso faz diferença. E a gente pensa nessas pessoas na hora da prova. A gente pensa. Eu tive algumas conversas nesse ciclo que na hora da prova eu lembrei. E então, assim, faz diferença. Sozinho é mais difícil. Sem dúvidas. Mas é isso. É isso aí, então. Gente, valeu então aí pelo papo. Foi excelente aí, né? Duas
super atletas, né, Volney? Tá doido. Você vai tentar bater o tempo? De quem? Não sei. De quem? De qual delas? O primeiro tempo da Gabi lá de Chicago. Vou tentar bater o 3,28 dela. E lá em Chicago esse ano. 28 que ela contou, não. 27 eu bato, né, Gabi? Você fez 3,28, você falou. 3,28 que eu fiz. Vou tentar. Já combinado. Aí daqui 10 anos eu vou tentar fazer 2,47. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Gente, obrigada pelo convite, né? Mais uma vez, muito legal esse bate-papo. Essa troca que inspire muitas pessoas aí, né, para vir para esse objetivo, para esse mundo da corrida que ele é maravilhoso. Isso aí, obrigada, gente, também oportunidade, né, da gente falar um pouquinho da nossa rotina, de tudo, né, foi muito legal, obrigada. Beleza. É isso aí então, pessoal, fechamos aí mais um Papo de Corredor e até a próxima. Valeu.